Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar o filme Rango. É um filme surpreendentemente bom e que dá pra gente tirar muitas questões sobre quem é você e o seu papel no mundo. O filme começa com o Rango falando com os amigos dele em um ambiente muito bonito, e aqui a gente percebe que ele é meio doidinho da cabeça e também que ele quer muito ser o herói de alguma coisa, ele quer muito sua própria aventura. Eu sei quem eu sou o cara, o protagonista, o herói. Tem um monólogo onde ele se questiona sobre quem é ele, e pra mim a resposta ficou muito clara aqui. Ele é um artista, um ator, que nesse momento deseja ser um herói. Porém, a gente descobre com um acidente de carro que aquele lugar onde ele estava era na verdade um aquário, e ele quase morre. Só não morreu por sorte mesmo. Se os astros dele estivessem um pouquinho mais alinhados aquele dia ali, ele voltava de base. É nisso que ele conhece esse Tatu Bola, que foi a causa do acidente, e também o motor principal para uma das maiores aventuras da vida dele. Esse Tatu tem todo aquele estereótipo de sábio, como se fosse alguém que quer dizer mais do que consegue falar. Conhecimento. Não somos nada sem isso. O Rango discute como ele não é feito para aquele lugar, que ele é feito para uma vida de regalias e que não pode sobreviver no deserto. E é aí que o Tatu responde: Pode ser verdade, mas aqui está você. Essa é uma frase muito legal, é como se ele dissesse que tudo que acontece era pra acontecer e que o Rango só não conseguia lidar com aquele lugar em sua imaginação, mas que em realidade ele já tava ali, lidando com tudo aquilo. Isso me faz pensar sobre inseguranças, já que muitas vezes nos sentimos inseguros de fazermos coisas que já havíamos feito antes, porque é verdade que a vitória de ontem não garante a de hoje, mas se você já suportou situações antes, é mais provável que você também suporte agora. É como o Rango com medo do deserto já estando nele. Agora não tem volta. Depois de uma série de desventuras, o Rango dorme e tem um sonho surreal, onde ele é questionado pela voz do Tatu. Onde estão tus amigos agora, compadre? Nesse momento, ele é obrigado a lidar com a verdade nua e crua de que ele é um camaleão esquecido no meio do deserto e que nunca teve amigos de verdade. Ele também encontra Feijão, que é uma lagarta com problemas com o papai, e logo em seguida chega na cidade e entra em um bar à procura de água, até que novamente é questionado sobre quem é ele, e novamente ele responde que pode ser qualquer um, mas dessa vez ele escolheu seu Rango, um bandido do faroeste muito pica. Só que pra mim, o Rango é um ator muito bom. Ele simplesmente consegue convencer um bar inteiro e mais tarde a cidade inteira de que realmente ele é um bandido, sendo que nunca teve a experiência de ser um. O cara viveu dentro de um aquário a vida inteira, mas possui a mente forte o suficiente pra sustentar um personagem. E mais que isso, agir com confiança sobre o personagem que ele mesmo cria. Talvez ele não tenha noção de quem ele realmente seja, ou talvez a base de quem ele é tão forte a ponto de permitir que ele seja vários. Mas o Rango é um ser político que sabe muito bem como conseguir a atenção das pessoas. Ele entende que poucos veem o que somos, mas muitos veem o que aparentamos ser. O filme continua e no bar ele é ameaçado para um duelo, por mexer com um bandido. Só que no meio do duelo, aparece um pássaro que é provavelmente a maior ameaça para todo mundo daquela cidade, já que eles são criaturas bem pequenas e um pássaro pode causar bastante estrago. E com um pouco de sorte e destino, o Rango vence o pássaro, mas foi literalmente muita sorte mesmo, tipo, se fosse isso comigo eu não teria morrido com certeza. Uma coisa recorrente no filme é que o Rango passou por várias experiências de quase morte, e isso de alguma forma pode ter tornado ele um ser mais corajoso. Ele quase morreu no acidente, quase morreu no duelo e com um pássaro. E foi só depois de ver a morte de perto que ele descobriu que ela não significava nada, e por isso percebeu que poderia ter tudo, ou ser quem ele quisesse ser. Apesar de todas as cenas de quando perguntam quem é ele serem meio existencialistas, na minha opinião ele sabe muito bem quem é, mas queria mais, queria participar de uma história da qual fosse o protagonista. Portanto, ele se fez um. O filme também fala sobre a metafísica da jornada do conhecimento, como se tudo que acontecesse com você tivesse como objetivo te fazer conhecer mais sobre o mundo ou te dar alguma espécie de moral. Eu não acredito nisso, acho que as coisas acontecem independente do universo querer te ensinar algo, mas mesmo assim é o modo de vida que eu mesmo sigo, tentando aprender com todas as adversidades. Pra mim, todo e qualquer problema é a nova provação pra testar o que eu aprendi com filosofia, e a mais importante delas foi domar os meus sentimentos, assim como o Rango faz praticamente o filme todo. Se tem uma coisa que esse cara não é emocionado. Pra fingir ser alguém com tamanha confiança como ele faz, o cara tem que ser basicamente a Elsa do Frozen. O coração tem que estar frio e calculista. Então, um dos maiores traços de personalidade do Rango é ser esse ser racional que consegue colocar a atuação acima de todas as coisas, encarar os acontecimentos como eles são, conseguindo dar a volta por cima sempre, mesmo que com um pouco de ajuda do destino. Depois de ter matado o pássaro, as pessoas o levam pra conhecer o prefeito. E sabe como eles sobrevivem
vivem a cada dia acreditando. Eles acreditam que tudo vai melhorar. Acreditam que a água vai chegar. Acreditam, apesar de tudo apontar o contrário, que amanhã será melhor do que hoje. Disse o vilão do filme. Essa frase me lembra outra que o Maquiavel escreveu, que é: governar é fazer acreditar. Os políticos vendem a esperança e a mudança como chave motora para conseguirem o poder. E o Rango, depois dessa conversa, vira o xerife da cidade. Isso mostra que você não necessariamente precisa saber fazer, mas você só precisa falar com confiança para que as pessoas acreditem em você. E isso tem mais consequências negativas do que positivas, ao meu ver, já que as massas podem ser facilmente controladas por gente que não sabe de nada, mas que falam com confiança. Enquanto a Feijão é a primeira a desconfiar que tem algo errado na cidade por conta da água, as pessoas começam a dançar no meio da rua como se fosse uma espécie de ritual religioso por conta da quarta-feira, que é um dia especial, já que o povo recebe água. Só que quando o Rango vai pegar água, ela não sai, o que causa um desespero entre as pessoas, e o único lugar que tinha uma reserva de água era o banco, que mais tarde é roubado por conta do próprio Rango, que acabou dando permissão pros bandidos fazerem isso. O xerife veio aqui pra dar uma mãozinha pra nós. Vai dar uma licença pra nós prospectar. Isso mesmo, senhor. Esse é meu dever. Essa é uma das consequências de se fazer o que você não tem aptidão pra fazer. Atuar como um xerife não te torna um xerife de verdade. E aqui eu posso usar uma citação de Epiteto: se aceitares um papel além da tua capacidade, tanto neste te desgraçarás, quanto deixarás de lado aquele que é possível que desempenhes bem. Depois disso, o Rango sai em uma expedição pra descobrir pra onde foi toda a água, seguindo os rastros dos bandidos. Xerife, o senhor vai trazer nossa água de volta, não vai? Conte com isso, mocinha. E essa parte inteira é muito bonita, mostrando vários cenários do filme, que é muito bem animado, ainda mais com a trilha sonora, que precisa ser elogiada, por ser realmente muito boa. Não, sério, olha essa cena aqui, isso aqui é arte, mano. Quando eles acham os bandidos, que a propósito são todos toupeiras, acontece uma das cenas mais bonitas de perseguição que eu já vi em animações. Mas no final eles descobrem que estavam lutando à toa, já que a água tinha sido roubada antes mesmo das toupeiras chegarem na cidade. Mas eu vou desnudar esse mistério e expor suas partes íntimas. Chegando na cidade com os bandidos presos, o Rango conversa com o prefeito, e aqui a gente vê a parte política do episódio, onde é discutido sobre poder. O senhor disse uma coisa que tá saracoteando no meu lobo frontal. E o que é? Quem controla a água, controla qualquer coisa. Essa parte é bem interessante porque o prefeito me lembra o príncipe de Maquiavel, onde é descrito um ser que se mostra bom, mas que controla toda a milícia da cidade e manipula o objeto que é mais necessário para as pessoas, que no caso é a própria água. Aqui a gente vê também o motivo do prefeito controlar a água, que é para construir uma cidade mais moderna. E não tem problema nisso, o único problema nisso é justamente os meios que ele faz para construir essa cidade. Porque ao contrário do que as pessoas acham que o Maquiavel disse, os fins justificam os meios. Na verdade, os fins só justificam os meios se você não fizer parte dos meios. E aquelas pessoas fazem parte dos meios. Portanto, para elas não justifica, mas pro prefeito justifica. A multidão também fica revoltada, mas o Rango tem uma lábia incrível e usa um discurso de autoridade para controlar a população. Então, se quiser acreditar em alguma coisa, seu Guilherme, acredite em mim. Acredite naquela placa ali. Que enquanto ela estiver ali, temos esperança. Só que logo após isso, o Jake Cascavel chega na cidade. Inclusive o design do Jake é muito bom. Ele tem uma metralhadora no rabo, mano. Mas ao contrário do Rango, ele é um assassino sanguinário que não inventa história pra ser o que não é. E o Jake acaba revelando pra cidade toda a farsa que o Rango criou, mostrando que não dá pra sustentar um personagem por muito tempo. Afinal, quem é você? E aqui a cidade é dominada e a esperança morre. Mas é com a morte da esperança que se perde o medo de fazer qualquer coisa, de que se aconteça qualquer coisa. Matando a esperança, você também mata o medo. Dizem que a última desgraça que saiu da caixa de Pandora foi a esperança. Mas quem sabe, né? Alguns dizem que, na verdade, é porque ela é a última que morre, e por isso persiste ainda dentro da caixa. Mas na minha opinião, a esperança pode ser vista como mal, pois se você não tem esperança, você também não tem medo. O filme segue com umas músicas meio melancólicas, onde o Rango tem aquela crise existencial de leve que todo mundo tem ao se questionar quem é. Quem sou eu? Não sou ninguém. Aqui ele valida o meu discurso sobre esperança, pois se ele tivesse alguma esperança que sobreviveria, ele não atravessaria a rua dessa forma. Ele foi bem consequente, mas não tava nem ligando, ele não tava com medo, ele não tinha nem esperança. Ele simplesmente não se importou, e sem medo ele chegou do outro lado. E mesmo sem perceber, realizou seu objetivo, justamente por não ter contado com a possibilidade dele se realizar. Ele é arrastado por um bando de tatu, encontra um humano, que é o espírito do oeste, o ideal de herói. E aqui ele passa uma mensagem muito boa pra gente. Não importa do que te chamam.
São as ações que fazem o homem. Um nome não é nada se não existem ações grandiosas por trás. Se eu te falar do Alexandre o Grande ou o Rei Arthur, é provável que venham imagens heróicas na sua mente, de grandes realizações que essas figuras fizeram. Mas se eu falasse apenas Alexandre ou Arthur, viria alguém que você conhece ou ninguém na sua mente. Pois essas pessoas não necessariamente tomaram atitudes grandiosas o suficiente para se tornarem grandes nomes entre os homens. Ninguém pode fugir da sua própria história. Parece que essas palavras realmente fizeram diferença pro Rango, já que mesmo após esse desvio da cidade, ele encontrou respostas para suas perguntas. Todos os obstáculos que ele encontrou se tornaram um caminho. Ele descobriu quem havia pego a água e agora já tinha certeza do que faria. Eu vou voltar. Mas por quê? Porque eu já sei quem sou. No final do filme, o Rango arma um plano para enfrentar o Jake e tomar a cidade de volta, que quase dá certo, mas ele acaba tendo que se render para não matarem a Feijão. Nisso, o prefeito trai o Jake, já que agora ele virou um empresário. Em vez do crime ser cometido de forma primitiva, vai ser crime organizado. O Rango, depois de beijar a garota, usa a última bala para escapar de onde estava preso. E por conta desse ato, por só ter usado uma bala, o Jake o reconhece como uma lenda. Eu tiro meu chapéu pra você. De lenda para lenda. E a cidade, que antes era um deserto, agora tá mais pra uma praia, com todos os cidadãos felizes e com água. Muitas vezes duvidarão de si mesmos. Quando forem assolados pelos cataclismas da vida, lembrem desse momento. Lembrem de mim. E assim, o filme termina, mostrando que ser um herói é mais do que ser uma imagem. É a imagem de um tutor que sempre estará te observando e cobrando boas atitudes para o bem comum. É sobre esquecer um pouco o indivíduo e lutar pela comunidade. Um herói é mais que um ser humano, é um ideal que nunca morre. 하ムレット R